No contexto dessa aula, a gente estuda testes de ponta a ponta, end-to-end, agora anexando com a parte do front-end. Então, quando a gente pensa num teste de front-end, a primeira coisa é que eu tenho uma aplicação construída em cima daquele exemplo que a gente já tem utilizado nas aulas anteriores, foi construído um front para fazer aquelas operações no back-end. Então, o que no conjunto de orquestração aqui, de composição dos containers, foi construído uma aplicação React usando Vite. Então, aqui, por exemplo, eu já tenho um usuário criado, mas eu vou criar um novo aqui, Pedro, com a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Criou a conta, posso fazer o login com Pedro. A senha está errada. Então, credenciais inválidas, senha correta, pronto, ele veio para cá. Essa telinha do dashboard, eu posso alterar a senha. Então, aquelas operações numa tela bem simples. Então, o objetivo aqui é fazer o teste end-to-end usando isso. Para isso foi usado o Playwright, que é uma ferramenta como o Selenium que pode fazer teste de interface. Então, o que ele faz aqui? Ele simula os cliques, os preenchimentos de operação. Isso pode ser feito tanto olhando o navegador ou como um teste que eles chamam de headless. Então, para isso, eu usei aqui o Playwright. Então, no Playwright, eu configurei ele, eu fiz toda a configuração aqui. Se for no front, se for em ambiente de CI, eu vou usar já diretamente aqui o container, né, que a gente definiu aqui no Docker Compose, são os containers que a gente tem, né? Então, para mim rodar o teste, eu vou usar aqui, voltando aqui, né? Eu vou usar lá o front, end-to-end front, na porta 80, porque eu estou usando o Nginx ali, né? E para fazer o proxy reverso aqui. Então, pronto. Então, se for no front, é assim. Se caso contrário, ele me acessa pelo localhost. Lembrando que pelo localhost aqui, eu vou pegar a porta aqui que eu estou utilizando, que não é mais a porta 80, é uma porta diferente. No caso aqui está na porta 3003. Aqui eu já subi todos os servidores, só para você olhar. Então, aqui, ó, ele está na porta 3003, aqui, ó, o front. Certo. Então, aqui está a forma de configuração do Playwright ali, que gera um determinado arquivo aqui. Aqui, por exemplo, tem um exemplo de saída do Playwright lá, os testes que ele roda. Então, a definição dos testes. Então, para melhor estruturar os testes, a gente usa um PageObject aqui. O que é o PageObject? Então, eu vou voltar aqui na tela de login aqui, que é uma tela bem... Todas as telas são simples, justamente para que a gente foque no aprendizado e não em codificações estranhas. Então, a vantagem de você criar aqui uma classe, no caso aqui o nome da classe é Login Page, para facilitar o entendimento eu coloquei esse nome. E o objetivo aqui é simular tudo que tem aqui, tá? Para que a gente não precise fazer modificações. Aí uma modificação que eu fiz no código mesmo, assim, que você fala, poxa, isso é uma forma do teste modificar o código em si. Eu venho aqui, eu vou colocar aqui por aqui que é mais fácil. Ah, não tem aqui. Vem aqui, componentes, não, header não, pages, login. Então, por exemplo, para não ficar preso ao rótulo, por exemplo, do botão, coisas assim, eu vim aqui e criei essa propriedade aqui, ó. Mas foi eu que quis criar essa propriedade, tá? Isso acaba sendo uma boa prática, porque se amanhã mudar o rótulo do botão, mudar algumas propriedades aqui na página, o teste ainda continua. Porque imagina que a gente tivesse essa mesma página em outro idioma. Não seria entrar o rótulo do botão. Então, a gente tem que ter um marcador para que o teste consiga, porque o teste vai simular um clique nesse botão. Então, para isso aqui, foi definido aqui por exemplo, no caso do botão aqui, ó, submit, data teste de login submit. Deixa eu abrir 2 aqui, porque senão vai ficar ruim para mim mostrando para vocês.
Então, olha só. Então, aqui, ó, a chamada do submit, ele vai fazer um clique onde? Nesse botão aqui, ó, que tem essa propriedade. Então, eu defini essa propriedade, eu estou perdido aqui. Login submit, ó, login submit, a propriedade data test ID, login submit, ó. Data test ID, login submit. Então, para que eu coloquei essa propriedade aqui no código HTML do componente? Para que isso ficasse vinculado aqui na hora de eu fazer o teste. Tá? Então, isso é considerado uma boa prática. Senão, eu teria que colocar aqui pelo rótulo do botão, procurar um botão que tivesse rótulo, entrar, e amanhã, se a gente mudar esse texto, o teste ficaria desatualizado. Então, isso é uma forma de ficar mais vinculados. Então, o teste em si fica aqui na spec, né? Então, por exemplo, aqui é parecido com o jest, o teste, né? Before all, então antes de tudo eu vou fazer uma requisição lá no user. Observa o seguinte, pessoal, aqui, ó, API base URL, onde é que está essa API base URL? Ela vem lá do .env. O meu .env aqui, nesse caso aqui, é esse .env aqui, ó. Então, eu me perdi aqui, peraí. Aqui chama API base URL. Não. API base URL. Então, ele vai pegar essa Node HTTP Front, que é o outro container, não é isso? Que a gente está trabalhando aqui, ó. O container Node HTTP Front, Node HTTP Front, HTTP Front, que é o container que roda. Aqui, essa porta não foi definida porque ela não é relevante, porque por contexto do teste, eu estou usando toda a rede interna do container. Então, não me interessa ter porta externa. Faz a requisição, simplesmente lá, tá usando aqui o E3000, e simplesmente faz a operação username. Para isso, aí depois eu começo a usar o teste mesmo do Playwright. Tá? Porque até aqui, então, estava fazendo um request aqui, ó, normal. Tá? E, olha só, login new page. Eu construo um objeto desse formato aqui. Desse formato. E o que esse objeto me traz? Ele me traz, por exemplo, login goto. Goto quer dizer, faz um barra login. Um barra login em cima daquela URL que a gente definiu aqui, né? Lembra que a gente já definiu essa URL como sendo essa URL aqui, ó. Em cima dessa URL, coloca barra users e barra login aqui, ó. A gente já viu isso, então. Ele anexa aqui o barra login. Maravilha. Então, primeiro passo. Fica como se fosse uma linguagem de programação, né? Muito mais simples. Aí, na verdade, ele preenche o usuário. O usuário aqui, por exemplo, wrong user. Vale lembrar que eu loguei com esse usuário e com essa senha. Então, nesse momento, eu estou fazendo o seguinte teste. Deve falhar login com usuário inexistente. Realmente, esse usuário não existe. Então, é onde eu já tenho aqui, ó, o resultado aqui, ó. Cadê? Login. Deve falhar login com usuário inexistente. Está aqui exatamente o teste aqui. Tá. Esse é o teste aqui, o spec do teste aqui. Então, preencha a senha. Então, olha só, para preencher o campo, eu estou usando esse método aqui, ó, que vinculado, como a gente viu agora há pouco, vinculado a esse campo aqui, ó. Foi por isso que eu criei essa propriedade a mais aqui em cada um dos campos de entrada. Ou seja, eu modifiquei o código HTML para que eu tenha um parâmetro de ligação com a parte do teste. Então, isso acaba sendo uma boa prática. Então, os testes é formado pelas spec, que é onde tem o teste, e esses objetos que fazem a conexão com as marcações da página, porque vale lembrar que o teste de front, ele interage exatamente como nós fazemos. Então, igual quando eu venho aqui, ó, e faço isso daqui, ó, por exemplo.
Wrong. Cadê? Esqueci aqui. Não. Igualzinho está aqui, ó. Wrong user. A senha é 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é a senha que ele vai colocar. Ele fala, ó, credenciais inválidas. E vai clicar no botão Submit, que é esse pedaço aqui do código, que vai chamar esse botão aqui, ó, e vai simular o clique nele aqui. Simular não, ele vai fazer o clique nele. E aí, na verdade, o que eu estou fazendo? Ó, login page expected error, credenciais inválidas. Credenciais inválidas, igual está aqui. Se exibir isso daqui, o teste está passando. Então, observa para você ver. Ó. Expected erro. Page locator, ele está procurando essa mensagem de erro. Que no caso aqui, ó, vale lembrar que essa mensagem de erro é exibida aqui. Ó. Foi por isso que eu coloquei mais essa propriedade aqui, ó, para que a gente pudesse fazer a ligação daqui para cá. E aí eu perguntei, esse error locator tem essa propriedade? Desculpa, peguei essa propriedade, quer dizer, eu peguei esse campo aqui. Eu olhei, ele está visível? Porque você lembra que ele não estava visível antes. Quando eu venho e faço ó, o reload, ele não está visível. Então, mais outro teste que eu estou fazendo. É o primeiro teste. Aí ele pergunta, ele possui o texto que eu passei aqui, ó, e o texto é credenciais inválidas? Se for, tudo bem. E aí ele ainda pergunta, você de fato está na página que é login? Então, quando eu faço aqui, ó, e aparece credenciais inválidas, ele ainda pergunta, ó, você está na URL que termina com /login ali, ó, com login? É isso que você está? Então, foram vários testes que eu coloquei aqui para garantir que quando eu fizesse isso daqui, ó, ele ia ter esse comportamento. Então, esse é o objetivo do teste de front. Você exatamente garantir que você não está interagindo com a página, mas a página tem exatamente esse comportamento. Então, isso é o teste de ponta a ponta, considerando o front, porque até a aula anterior a gente parou no back-end. A gente fez a teste da API do back-end, na verdade. Tá? Então, aqui nós estamos fazendo isso. Agora vamos para o próximo teste aqui. O próximo teste, lá o login, começa de novo, vai para a página, preenche com esse username que ele criou aqui, né? Foi o mesmo que ele fez o login, e coloca uma senha incorreta. De novo, vai dar credenciais inválidas. Logar com válido e tal. Então, ele vai logar com o usuário certo e vai logar com a senha correta. Então, é mais ou menos que nem eu faço aqui com o Pedro, né? Pedro, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele aconteceu isso. Então, esse teste aqui tem que mapear esse comportamento. Então, olha só. Ele faz o login. No que ele faz o login page, ele manda aí para a página de login, ele preenche com o usuário aqui, que é esse usuário que ele criou aleatoriamente. Depois com a senha, que é essa senha aqui, que é a mesma que ele fez o login, então ele já está logado. Ele manda clicar no botão de submit, que eu cliquei lá, e agora eu vou fazer o que? O expect on page e username. Então tá, esse expect on page aqui, olha só. Eu passei a palavra username. Nesse caso, o username aqui, meu aqui é Pedro. Tá, então eu passei string Pedro aqui. Eu olhei, primeira coisa, você está na página que termina com a palavra dashboard? Sim, com o RR dashboard? Sim, passou já nesse pedaço. Eu espero, que o page locator data test ID dashboard title, vamos ver ele aqui. Ele existe aqui, ó, dashboard page. Tem essa propriedade aqui, ó, dashboard title aqui, ó. Ele pergunta, esse negócio está visível? Ele pergunta, isso aqui está visível? Tá, né? Então, é o que ele faz o teste, igual eu estou vendo aqui. Ó. Segunda forma de teste, se username, ele pergunta username test ID. Esse pedaço aqui, ó, contém bem-vindo, vírgula, no caso aqui é Pedro, o meu aqui, ó. Ele faz exatamente esse teste. Ele pergunta se isso daqui, ó, tem exatamente essa situação. Então, eu vou colocando aquilo que eu vejo na página é o que eu coloco no texto. Aqui eu até coloquei coisas bem a mais do que talvez precisaria.
Mas aí tudo depende do seu cliente. O seu cliente te obriga que essa página aqui, por exemplo, tenha o nome do usuário exibido. Por exemplo, aqui eu não estou testando se tem o botão sair, mas eu, por exemplo, poderia ter colocado esse teste para garantir que o botão sair estivesse ali. Tá? Então, isso são formas de você fazer a validação da interface. Usando aqui, no caso, a ferramenta Playwright. Tem o Selenium, tem outras opções por aí para a gente fazer os testes. Tá? Então, aqui a gente termina a parte do teste. Agora eu vou mostrar para vocês algumas configurações a mais que eu fiz na hora de construir o front aqui. Na hora de construir o front, eu tive de instalar o Playwright. Quando eu instalei o Playwright, eu passo alguns... Aqui, onde estão os testes? Os testes estão aqui ó, na pasta testes, aqui, E2E, que são esses aqui. Ó. Não é os pages estão sendo usados pelos specs aqui. Ó. Então, o caminho que eu estou passando, é esse caminho aqui, dessa pasta aqui. Aqui eu estou dizendo timeout. Agora, esse pedaço aqui é a parte do relatório. Por exemplo, output folder, playwright report. Playwright report. Então, aqui, no caso aqui, eu já subi tudo aqui. Ó. Então, eu já vim aqui e já fiz toda essa parte aqui. Ó. Eu já subi o container em modo de produção, já subi todos os testes já, para não gastar tempo aqui da aula. Então, com o servidor subindo aqui, ó, em modo de produção, cadê o servidor subindo em modo de produção? Que está aqui, que é essa tela que eu estou vendo aqui, ó, tá? Isso aqui eu estou consumindo em modo de produção. Eu posso fazer os testes, eu posso rodar esse teste aqui, ó, que está dentro da pasta front aqui, ó, no package.js. Eu posso usar esse daqui, ó, E2E. Opa! Estou dentro da pasta front, isso, E2E, que vai rodar o Playwright lá. Então, cd front aqui, entrar dentro da pasta front, npm run test E2E, que vai executar todos os testes que ali no caso eu só mostrei do login, né? Mas ele vai executar todos os outros. Então, ele gera aqui os testes, se eu não estou enganado, eu acho que eram 11 testes. Todos os testes aqui sendo executados. Pronto. Então, esse é meu relatório de testes. Esse mesmo relatório de testes, ele exibe aqui, ó, Playwright, que é o documento que eu posso abrir no navegador. Então, se eu vier aqui, ó, quando eu venho aqui, Playwright, deixa eu ver aqui essa página. Pronto, exatamente está aqui. Aqui no caso, pessoal, é que eu instalei apenas a parte do Chrome aqui. Então, no meu caso, ele só roda no Chrome. Mas você pode pedir para ele rodar no Firefox e no da Microsoft. Tá? É por isso que aparece aqui só Chrome. Então, ou seja, ele está testando a interface simulando a interface aberta no Chrome. Mas você pode colocar mais aqui. Eu não quis colocar porque fica pesado, pessoal, demora. Tal. Eu instalei só a parte do Chrome aqui, ó, Desktop Chrome. Então é por isso que está ali. Mas eu posso colocar em mais dois, que é o Firefox, e aquela parte para rodar no Edge, por exemplo. Tá? Por isso que aqui apareceu só esse pedaço. Se tiver relatório de erro, ele aparece aqui. Como não tem erro, é bem bacaninha. Ele mostra exatamente onde que foi o clique. Ele mostra como se fosse o vídeo dele fazendo exatamente a operação de clicar nos lugares. Como não teve falha, eu não aparece nada aqui no test report. Tá? O mesmo aqui é exportado quando a gente faz aqui no CI. Tá? No CI eu coloquei para ele exportar aqui. Ó. É melhor tivesse aberto aqui. Né? Eu coloquei para ele exportar apenas o Playwright aqui, ó. O Playwright Report. Eu não coloquei para ele exportar coisa. Inclusive, esse arquivo aqui, ó, no cdownloads, foi o que eu fiz o download desse arquivo que foi exportado aqui, ó, upload Playwright, que foi esse arquivo aqui.
esse artefato. Então, quando você vem aqui, ó, aparece o artefato que ele gerou ali. Ele não está gerando essa pastinha aqui, ó, o teste results. Eu não coloquei para ele exportar isso daqui. Tá? Se você quiser colocar isso no seu arquivo CI aí, coloque. Mas eu acho que, bom, é uma questão de gosto. Porque o que acontece é o seguinte, quando chega no CI, quando chega aqui no repositório, parte do pressuposto que o programador já fez esses testes lá embaixo, na máquina dele. No caso aqui, como a gente está fazendo aqui no nosso. Tá? Então, quando chega aqui, o que basta simplesmente é um relatório. Eu não quero ver coisas de erro. Eu só quero ter garantia que deu certo e quais foram os testes que ele realizou. Então, para mim, essa tela aqui ela é um relatório que me ajuda. Tá? Então, isso é o que acontece. Alguns detalhes a mais para que isso funcione. Então, algumas coisas aqui, eu estou migrando e não estou fazendo a coisa certa. Vamos lá. Network aqui. Deixa eu sair, limpar. É Pedro, é o usuário. Vou colocar uma senha diferente. Pronto, deu erro. Mas olha a URL que ele está fazendo. Ele está fazendo uma submissão de login no /API user login. Essa palavra /API não existe. Ela não existe em lugar nenhum. Tá? E está certo. Tá? Agora vamos ver aqui. Deixa eu vir aqui. A gente já tem o servidor rodando aqui. Você sabe que ele está rodando. É esse que ele está rodando aqui. Esse aqui é no 3003. Tá? A gente tem as requisições aqui. Então, por exemplo, observa aqui, ó, deixa eu criar um usuário, que é o usuário José Souza. Usuário criado com sucesso. Mas olha a URL, cadê a /API? Não tem /API aqui. Então, aqui foi um artifício que eu usei na hora de construir o front. Eu usei um proxy reverso. Tá? Na hora de construir aqui o container. Cadê o container? Cadê o container aqui? Vou pegar o de modo de produção. Na hora de construir o container em modo de produção, eu usei o Nginx aqui, né, que é um container para a gente subir servidores de arquivos estáticos. Vale lembrar que depois que o React é compilado, transpilado, ele gera arquivos estáticos, que é HTML, CSS e JavaScript, que chega aqui no navegador do usuário. É isso que acontece. Então, eu não preciso de um container sofisticado, como no caso do Postgres, no caso do Redis, tá? E eu não preciso de uma coisa sofisticada, nem sequer preciso de um Node da vida, porque não tem servidor rodando ali. É uma coisa muito simples, então eu preciso apenas de um Nginx aqui que roda, por exemplo, na porta 80. Só que aí, então ele foi mapeado aqui, está usando esse arquivo aqui, o Nginx aqui, config, deixa eu colocar ele aqui, modo de produção, tá? E eu mapeei ele para dentro lá, então aqui mapeando para dentro do container, esse arquivo. E o que esse arquivo faz? Esse arquivo aqui ele é um proxy reverso. O que ele é um proxy reverso? Então toda vez que bater no /API, que não existe, igual eu falei para você, está inventando isso, tá? Foi inventado aqui, ó, um arquivo aqui, ó, o Nginx Production Config, no caso do teste, ele usa, a única diferença entre eles é o nome do container. Então, com isso, dessa forma, os dois rodam na porta 3000, tanto o front quanto o back. E ele não tem problema de cores, não tem problema nenhum usando o proxy reverso. Tá? Então, simplesmente usando esse artifício aqui, para o usuário, parece tudo um servidor só, que está rodando em um local só. Mas, na verdade, são servidores diferentes. Você sabe que muito bem disso, que enquanto o front está na porta 3003, o back está na porta 3001. Tá? É o que está acontecendo aqui. Tá? Inclusive, a gente conseguiu ver isso. Cadê? Eu estou procurando o arquivo HTTP aqui, tá, gente? Inclusive, a gente viu isso aqui. Ó. Tá? Ele está na porta 3001 e funcionou aqui. Você viu isso?
Inclusive, quando eu acerto a senha, ele vai para o lugar certo, pode ter certeza. Ele foi para o lugar certo. Ele está executando exatamente esse caminho aqui. Igual a gente fez aqui. Ó. Barra login, cadê o barra login? Users barra login. Users barra login. A diferença aqui é que ele está inventando esse API que é um proxy reverso, ou seja, toda vez que ele mapeia para esse lugar, ele remapeia para outro aqui, para o Node app 3000. Para o Node app, ó, tá vendo aqui, ó, Node app 3000. E quando é a parte, quando ele roda em modo de desenvolvimento, ele pega o Node A2A Front. Node A2A Front. Aqui não aparece a porta interna porque a gente não definiu ela no container, ela não é relevante, mas é sempre 3000 que ele sobe, então tá lá. Então, isso é uma forma que a gente usou para construir aí de forma orquestrada o front e o back. Tá? E ele sobe de forma mais simples. Então, eu acho que era basicamente isso que eu queria passar. Só para a gente concluir aqui. Então, aqui nós temos exatamente como funciona um desenho aqui, né, de como funciona o CI lá, o workflow do CI. Tá? Então, ele faz um lint lá e um preacher no front também. Tá? Depois ele roda os testes e depois ele gera um relatório, sendo que o relatório é esse relatório aqui que você está vendo aqui. Tá? Então, é isso que ele faz. No caso dos outros também, ele gera já o teste, porque ele roda o teste unitário, ele roda o teste de integração e ele roda o teste ponta a ponta só no servidor, porque vale lembrar que esse aqui é um teste que está abordando o front. E assim, gera esse resultado aqui. E aqui estão os artefatos, um artefato para cada um. Né? Esses de coverage aqui, porque são coverage porque são baseados no jest. Já esse daqui não tem coverage. Tá? Esse aqui é o playwright e ou não, II, né? II, o test results, que nesse caso aqui eu preferi não trazer eles como artefato, mas se você quiser colocar ele como artefato, basta você colocar ele no workflow lá do CI lá. E assim finalizamos essa aula.